Se você não conhece seu temperamento e o das pessoas que você convive, você poderá criar uma fonte de sofrimento em você e nem se dá conta de por que você não consegue mais levantar para trabalhar, por que você fica ansioso pelos finais de semana, porque bate aquela tristeza no domingo, ali no finalzinho do dia, porque você vai começar uma rotina que você não gosta logo na seguida e a cada dia que passa parece que você vai se afundando cada vez mais na lama. E eu vou te mostrar aqui como você consegue identificar o seu temperamento e o de outras pessoas no seu convívio sem precisar fazer nenhum teste da internet. Conhecer a simbólica dos temperamentos pode te ajudar a se encaixar melhor nos meios que você está inserido, te desenvolver de uma forma muito mais acelerada, como por exemplo ser promovido na empresa. E é isso que você vai entender até o fim desse vídeo. Tem pessoas que são mais explosivas no trabalho e se irritam com mais facilidade diante de uma situação de injustiça. Você conhece alguém assim? Vamos supor que uma pessoa trabalhou o mês todo e por algum motivo não recebeu o salário no fim do mês. Nessa mesma situação vão existir pessoas que não vão se irritar. Tem pessoas que simplesmente não vão sentir nada, somente uma certa indiferença. Isso acontece porque as inclinações dessa primeira pessoa são para a raiva, enquanto a da segunda são para uma certa apatia. Vou dar mais um exemplo. Vamos supor que temos uma quantidade grande de dados para tratar de uma pesquisa que foi feita. Você pode ter uma pessoa que vai ficar agitada tentando analisar esses dados, enquanto você pode ter outra que vai ficar mais focada e concentrada até terminar a tarefa. O que acontece é que uma tem uma inquietação para o primeiro caso e a outra uma empolgação para o segundo caso. Dependendo da pessoa, as inclinações elas vão ser mais fortes e mais evidentes. E são elas que vão direcionar para o seu temperamento. Começou a entender o temperamento de cada um? O que é temperamento, afinal de contas? São as inclinações as quais nós começamos a desenvolver já nos primeiros anos de vida. Porém, ela se torna mais evidente ali no final da infância e no começo da adolescência. Agora você se pergunta, que raios são essas inclinações? As inclinações elas são tendências comportamentais que a gente tem frente às situações da vida. Esse comportamento de raiva e explosão, no primeiro exemplo que eu dei, quando a pessoa não recebe seu salário, mesmo tendo trabalhado o mês todo. Talvez você já tenha ouvido que os temperamentos são invenção, assim como os signos, mas essa afirmação é falsa. A ciência dos temperamentos foi criada a partir da observação da realidade, frente ao comportamento humano, e os elementos naturais, como eu já vou explicar para vocês. Os signos também foram com base na observação, porém, a referência usada foi a movimentação cíclica e constante dos astros e as estações do ano, relacionando ao comportamento humano. Os temperamentos eles foram teorizados por Aristóteles a partir da observação desses 4 elementos da natureza, que é o ar que sai pela boca ao falar, que representa a cabeça, o fogo como tórax, que é um elemento que brilha, que ilumina. A água são os braços e as mãos que moldam e executam as ações, e a terra são as pernas e os pés que sustentam e direcionam o caminho. Mais tarde, esse conceito ele foi apropriado por Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Então, ele disse que a natureza do ser humano era relacionada a uma essência, ao sangue, à fleuma, a bile amarela e a bile negra, e assim associadas aos simbolismos do ar, da água, do fogo e da terra, conectando a simbologia dos 4 temperamentos. Para definir os temperamentos, vamos usar os elementos naturais e algumas características intrínsecas que são quente, frio, úmido e seco. Uma pessoa que é quente e seca, ela remete ao fogo, que é um temperamento colérico. Essas pessoas elas são mais explosivas e mais intensas. Elas não pensam muito para tomar uma decisão. Elas gostam de correr atrás por si só das coisas. Elas têm uma tendência a certa autossuficiência. O fogo não costuma ter um caminho para seguir. Dificilmente você vai conseguir controlar. E pior de você se tentar controlar o fogo. Quando eles recebem um estímulo externo, esse estímulo ele tende a permanecer, ficar ali e virar uma coisa pior, como por exemplo a ira. Eles são amantes dos desafios, eles gostam de fazer algo que provoquem as suas habilidades e gostam de ser os melhores. Conhece aquela pessoa que sempre quer ser a primeira de tudo e não para de participar de competições? A probabilidade dessa pessoa ser colérica é muito alta.
Além disso, eles são focados e concentrados nos seus objetivos. Se não for para ganhar, eles nem começam. O mais interessante desse temperamento é que, por mais que eles tenham essa tendência de ser sozinho, o fogo ele não começa sem um combustível, que é a madeira, e o comburente, que é o ar. Ou seja, o colérico ele precisa de pessoas para que eles não se apaguem. Seguindo ainda a linha do quente, só que agora úmido, nós temos o ar, que é o temperamento sanguíneo. Eles também são expansivos e intensos, só que não são muito explosivos como os coléricos. Eles tendem a ter um pensamento mais disperso, conseguem pensar em tudo ao mesmo tempo, mas não têm muito foco. Todos nós conhecemos aquela pessoa meio avoada, meio dispersa, que começa um assunto e não termina, depois ele já está falando de outro tópico, não consegue mais lembrar do começo da conversa ali e não consegue parar e concluir a linha de raciocínio. Os sanguíneos são os brincalhões, os risonhos, mas ao mesmo tempo eles são muito emotivos. Eles podem chorar por qualquer coisa. Como o ar, eles gostam de envolver e conversar. Por isso que eles precisam estar em ambientes o qual conseguem interagir com muitas pessoas. Mudando agora para o frio e úmido, nós temos a água, que é o temperamento fleumático. Eles são os mais apáticos que o geral, que é um comportamento geral da água. Quando você deixa ela parada, ela fica parada, não é mesmo? Quando um estímulo é dado ao fleumático, ele simplesmente não sente nada. É como se entrasse na cabeça dele e em poucos segundos depois, pronto, já sumiu. A água também é assim. Se você joga uma pedra na água, em poucos segundos, ela vai estar exatamente igual. Por isso que é bom ter cuidado, que o fleumático, às vezes, ele acaba sendo taxado ali de preguiçoso, mas falta uma direção para que eles possam seguir e executar as ações. Se você muda o curso de um rio, a água faz exatamente o curso que você mudou. Dando uma direção para uma pessoa fleumática é a forma mais interessante de estimular para que ela saia do estado mais apático. Por último, mas não menos importante, o frio e seco, que é a terra, são os nossos melancólicos. Iguais aos fleumáticos, possuem reação menos intensas. Afinal, é difícil você tirar a terra do lugar, certo? Eles tendem a ser mais reservados, mais sérios, mais reflexivos. O melancólico não é triste, isso é uma falsa correlação. O fato dele ser mais introspectivo é algo muito valioso, porque ele pensa bastante antes de dar uma resposta. E pode ser que isso remeta a uma certa tristeza. É uma pessoa metódica que gosta de seguir uma rotina fixa. Essa pessoa ela tende a pensar que se ela fosse diferente, tudo seria melhor. É natural também que ela busca o seu próprio espaço. A solidão para ela é algo mais agradável, mais confortável. Já conseguiu identificar o seu temperamento? Comenta aqui e se ainda não, comenta suas características e defeitos, qualidades para que eu possa te ajudar a identificar. Boa, Gil, gostei. Tenho todas essas características aí e não sei qual é o meu temperamento. Realmente, às vezes é mais difícil você pegar mesmo qual que é o seu temperamento, principalmente depois que a gente já é adulto. A minha recomendação é que você olhe para o seu comportamento quando você estava ali na sua infância e no começo da sua adolescência e se pergunte: quais eram as reações que eu tinha quando eu era estimulado? Como que eu lidava com as dificuldades? Como que eu lidava com as emoções? Quais eram os comentários que as pessoas faziam, as pessoas que conviviam comigo? À medida que você for caminhando nessas reflexões e fazendo as comparações com os temperamentos, você vai chegar em uma conclusão. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês como isso pode te ajudar e que eu fiquei te devendo lá no começo do vídeo. Por isso, preste atenção aqui que isso é importante. Identificar os temperamentos pode ajudar vocês a evitarem fontes de sofrimento simbólica, como se sentir frustrado, por exemplo, toda vez que você vai sair para trabalhar. Se você se sente insatisfeito com alguma coisa na sua vida, tem alguma angústia que você não sabe explicar, você precisa entender mais sobre essas fontes de sofrimento. Eu tenho um vídeo sobre esse conteúdo aqui no canal. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vai aparecer aqui na tela para você assistir depois de ver esse vídeo. Então, pessoal, agora você pode escolher um trabalho que combine com o seu comportamento, onde você vai exercer todo o seu potencial usando suas melhores inclinações, alinhadas com esse temperamento que você tem. Pode, inclusive, melhorar as relações do seu trabalho, porque ao identificar o temperamento dos seus colegas, por exemplo, que você interage, você pode evitar desentendimentos desnecessários e extrair o potencial de todos também. Porém, meus queridos, eu vou deixar esse tema para outros vídeos, que eu explico cada um dos temperamentos separadamente
e quais profissões eles mais se encaixam. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, você não vai querer perder esse conteúdo. Um grande abraço!